Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Nata Pessoa. E hoje, pois é turminha, pelo visto o nosso assassino, psicopata, slasher, tudo que não presta, Jason Voorhees, o assassino mais favorito de todo mundo e todos os fãs de filmes slashers, decidiu dar uma chispadinha das redondezas de Crystal Lake e mudar o rumo. Para onde? Para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e tocar o terror com a galerinha que estava passando por ali por perto. Então vamos parar de enrolação e quem chegar primeiro ganha! Logo após a tragédia que ocorreu com o capítulo 7 dessa franquia, no caso que a gente falou semana passada, a Paramount finalmente percebeu que essa franquia estava sendo bem desgastada ao pouco e que os fãs não estavam mais se divertindo e nem gostando tanto. E obviamente, não só os fãs, né? Várias pessoas, mesmo sendo não fãs, não estavam mais nem levando a sério e nem gostando desta franquia. Tudo isso aconteceu graças à repetição que eles perceberam que estava ocorrendo durante os filmes dessa franquia. Foi aí que, depois de tantas reclamações, a Paramount decidiu abrir vagas e várias pessoas começaram a escrever vários roteiros aleatórios, mas óbvio que no final só um seria escolhido. Para falar a verdade, o diretor do filme anterior, John Carpenter, ele queria um segundo e uma segunda luta de Tina versus Jason depois que ela saísse de um manicômio. Só que não deu muito certo não. Até a própria personagem protagonista, a Tina do filme anterior, propôs um roteiro. E nesse roteiro falava que ela iria ser ali uma psiquiatra que tomaria de conta de jovens com problemas psicológicos. Até mesmo o ator Kevin Spirtas, que dividiu o cenário lá e a atuação e tudo mais com ela, propôs também um roteiro. Esse roteiro de Kevin Spirtas dizia que tudo aquilo que tinha ocorrido no filme anterior não se bastava apenas de um sonho. No caso, um sonho que a Tina estava sonhando. Foi aí que a Paramount acabou negando um posto de dinheiro um pouco maior do que a atriz, a que faz a Tina do filme anterior, queria, e ela acabou dando o pé desta produção. Então acabou entrando uma nova direção. Porém, tinha um porémzinho. Ninguém do filme anterior ia voltar nesse filme. Então aqui é todo mundo novo. Até os diretores, roteiristas, é todo novo aqui. Natan, então quem é que iria escrever este 8º capítulo? Um sujeito chamado Rob Radin, ele produziria este 8º capítulo. Até porque ele parece ser bem experiente, pois já tinha dirigido e escrito os 14 episódios de uma série chamada MacGyver, no que depois ele foi convidado para escrever episódios da série Loja do Terror. Ele falou que só aceitaria se dirigisse esse aqui também. Mas aí óbvio que o executivo não gostava nem um pouco dessa conversinha dele. Aí depois dessa historinha de querer que ele escrevesse, ele escreveu no final de tudo e acabou sendo convidado pela Paramount para escrever esse 8º capítulo. Para a novidade de muitos, essa estreia desse 8º capítulo foi no cinema, viu? Mas nem tudo é doce e teria um porém, e esse porém era o quê? Ele queria retirar, chispar o Jason lá de Crystal Lake, finalmente. Aí nosso famosíssimo produtor desse revisando a franquia Sexta-feira 13, o Frank Marcuzzi Jr., ele se interteu e aprovou sim. Entretanto, até ele que sugeriu que fosse gravado e que o Jason estivesse na cidade de New York. Aí eles começaram a escrever no roteiro e escreveram até uma cena lá onde o Jason iria atacar na Pigado. Só que aí, como foi gravado em Nova York é dinheiro puro, né, para poder gravar lá, levar elenco e tudo mais, acabou deixando a planilha lá muito cara, teve muito dinheiro. Então ele teve que refazer todo o roteiro e excluindo o máximo possível de cenas que fossem gravadas na cidade de Nova York. No caso, acabou sendo gravado tudo mesmo em Vancouver, Canadá. Mesmo assim, o dinheiro, o orçamento para este 8º capítulo que o diretor aqui novo dirigiu, acabou subindo muito, batendo ali 5 milhões de dólares. Então, comparado com a bilheteria dos 7 filmes anteriores, essa bilheteria foi bem grande, foi até maior mesmo do que a parte 3, no caso aquela que foi gravada em 3D, que a gente já comentou aqui, que só foi aquele bilheteria graças ao 3D. Sendo então este 8º capítulo maior da franquia em questão de bilheteria e
também de duração de filme, sendo o filme aqui 1h40. Então, Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataca Nova York, chegou nos Estados Unidos no dia 28 de julho de 1989. E aqui no Brasil, chegou no dia 15 de novembro do mesmo ano. Então, o filme se passa um ano depois dos eventos do filme anterior. O filme já começa ali mostrando alguns cantinhos da cidade de New York, né, para poder, né, tentar ali, deixar a gente com expectativas grandiosas de que o filme inteiro se passará em Nova York. Quando do nada a cena corta e aparece Crystal Lake, enquanto isso um barquinho no laguinho de Crystal Lake passando e tem um casal lá dentro do barco se preparando para furunfunfar. Novidade. Do nada o menino lá que furunfunfa com a menina parou ali o ato, né, para poder contar a história do Jason. Quando de repente o gancho do barco onde o casal estava acaba enganchando em uma tomada nas profundezas do lago, que acaba torando essa tomada e liberando ali um curto-circuito grandioso, o que acaba atingindo esse choque o Jason e trazendo o maldito de volta. Daí o Jason invade o barco onde o casalzinho estava, pega um arpão e atira o arpão no homenzinho lá. Daí a menininha do homenzinho que foi da rasta para cima consegue escapar daquele local onde ela estava e se esconde dentro de um porão do navio. Mas uma coisa que eu digo, primeira etapa, não tentem fugir do Jason, porque o Jason ele vai achar onde quer que você esteja. Então ele acha ela, pega aquele arpão lentamente, porque aqui parece que o Jason tá drobado, né, porque ele não né, tava fazendo as coisas lentamente, e lasca o arpão que foi o mesmo ao ser usado na morte do namorado dela, e lasca nela, morrendo também. Ok, no dia seguinte a gente conhece a galerinha nova que está aqui no filme só pra morrer. Uma professora aleatória, a protagonista sem sal, aí tem o tutor que comanda ali aquele navio e também é tio da protagonista sem sal, e eles e mais uma galerada de gente estão saindo em um cruzeiro universitário. Daí, da forma mais misteriosa possível, o Jason acabou entrando e ficando naquele navio lá que ele matou o casalzinho do começo do filme, e acabou encontrando no meio do caminho um navio onde tem essa cambada de gente pra tocar o terror. Não demora muito não, já começa suas futricagens com esta metida roqueira gótica barra tudo aí, e acaba inventando de tocar aí guitarra na casa de máquina do navio, e o Jason ajuda ela a tocar a guitarra mais bonita e belo, que a melodia seja na cara dela. O próximo é quem? Esse Zezinho Reba aí que tava descansando na sauna quando o Jason pega uma pedra quente e lasca no bucho dele. Eu até pensei se isso aí é possível ou impossível, porque uma pedra quente a gente faz o bucho não pegar fogo. Tudo bem, né? Porque tem cor pior aqui, até porque a pedra o Jason colocou no meio aqui do peito dele e depois a pedra surgiu do nada no bucho. Ai, sei lá, esse povo tá com miopia. Aí a protagonista sem sal acaba ali tendo uma alucinação do nada no filme com a criança, que no caso é o Jason quando era pequeno, mas aí nem parece deformado, eu que eu estranhei. Parece que não é só miopia que os realizadores têm aqui, também tem Alzheimer. Uma periguetezinha da Shopee genérica acaba arremessando a coitada pra fora do navio. Quando ela cai no rio, uma alucinação com o Jason de novo. E dessa vez tá deformado. Daí surgiu um velho aí que profetiza e começa ali a falar que todo mundo que tá naquele navio vai morrer. Que nem o primeiro filme lá de Sexta-feira 13 tinha também um velho profético. Aquela periguetezinha da Shopee genérica seduz o professorzinho dela. E o que é que ela faz? Ela manda gravar ela nos pega com esse professor velho rabugento para poder pegar essa filmagem e dedurar o professor para as pessoas, para ele colocar e dar a ela notas mais altas nas provas, mas também dá tempo dela soltar 2 pum, porque quando é na metade dali do caminho dela, ela acaba sendo morta com um pedaço de espelho que o Jason quebra do vidro e lasca nela. Logo após isso, o Jason continua com suas protuberâncias e lasca logo um negócio nas costas do assistente do capitão, e o capitão vai de arrasta com uma larnhada na goela. O filho do capitão vê as mortes que ocorreram no navio e vai falar naquela caixinha do microfone pra todo mundo que tá no navio vivo ainda, né, que o negócio tá ruim lá dentro. Aí o Jason começa a caçar uma menina lá aleatória chinesinha no meio do caminho. De repente o Jason se teletransporta, porque agora ele se teletransporta na cara dura do povo, viu? Então ele vai lá e enforca a chinesinha estranha. Aí os tribufos que estavam caçando o Jason dentro do navio, mas o Jason tá caçando eles. Esse cristão aí vai caçar o Jason na casa de máquinas junto com a câmera, porque ele é muito produtivo. O Jason pega ele e joga ele em cima de uma descarga elétrica. Aí o fizinho do capitão acaba se encontrando com o Jason, sobe em cima de uma escada do navio, mas quando olha pra
abaixo, o Jason já está lá e arremessa ele em cima do ferro e sai rodando o corpo dele, uma coisa horrorosa. Dormindo no navio que sobreviveu, que tinha algumas pessoinhas ali, e acaba encontrando aquele velho profético no meio do navio também, que eu não sei se ele foi convidado por ele, mas ele estava lá. E que já tinha de arrasto também, na hora que ele chegou, já tinha dado um cheiro nele. E chispam do barco, então eles pegam o barco lá e vão parar na cidade de Nova York. E o Jason, como não é besta, foi nadando, porque ele aprendeu a nadar, né, nessa aventura toda, e foi-se embora atrás deles. Porque Jason, ele é uma pessoa muito dependente, ele vai atrás, tá indo sobrar. Se você tá com suas expectativas aí, esplendorismo e grandiosas de que as cenas de Nova York vão começar agora, pode esperar muito ainda, que vocês não vão esperar mais meia hora, porque tem meia hora ainda lá na parte do pier. Aí eles caminhando por lá, acabam se separando, quando de repente aparecem dois assaltantes e tentam fazer coisas erradas, né, com a pobrezinha da protagonista sem sal genérica. Aí na hora que vão fazer coisas horrorosas com ela, o Jason aparece e lasca os dois palagatos, é besta. De repente o boxeador tenta escapar do Jason e sobe em cima de um telhado ou teto que tinha lá no meio da cidade. Andou pela atrás e o Jason andando lentamente, com muita calmeia. Daí o boxeador, como é boxeador, tenta enfrentar o Jason dando um burro na cara dele, dá vários socos, até que de repente Jason olha assim com um olhar de julgação pra ele, dá um murro na cabeça dele, que arranca a cabeça fora. É aí que o quarteto que sobreviveu até esse momento é acudido pela polícia. Eles se deparam com a cabeça do boxeador, aí Jason vai, pega o polícia e lasca o pobre do polícia. Daí ele se teletransporta pro meio da pista, quando a protagonistinha sem sal genérica passa por cima dele com o carro da polícia. A professorinha que estava junto com ela e junto com o tio dela e junto com o namorado dela, daí ele arrasta. Daí a protagonista sem sal genérica olha para um poço de lama que estava ali perto e alucina com o tio dela e quando ela era pequena, porque é um negócio assim, do tio dela quando ela era pequena, jogou ela dentro de um lago e dentro das profundezas do lago ela foi atacada pelo Jason deformado, então ela tem um trauma. Pois é, aqueles dramas sem sal, sem aleatoriamente puro, sem nada, sem graça, um negócio horroroso que o povo inventa e joga aqui na história pra nada. Mas se você ficou com raiva, pode relaxar, porque você sabe que o Jason sempre dá um jeito, né? Então o Jason pega o tio dela e joga dentro do tanque com tóxicos, água tóxica, a protagonistinha sem sal genérica e o namoradinho dela que se enfiou no meio dos esgotos de Nova York. Mas antes tem umas ceninhas pro Nova York agora. Eles dois entram em um metrô e acham que estão salvos do Jason, mas o Jason invade o metrô, dá um chega pra lá numa garota que tá sentada lá, que não tem nada a ver com a história. Eles conseguem fugir do metrô após puxar o alarme onde freia o metrô e vão até a rua onde o Jason, ele pula em cima do namoradinho da protagonista sem sal genérica. O que o Jason acaba caindo nos trilhos também e tomando um choque da boba. Ah, você acha que o Jason morreu? Vocês sabem que não, o Jason sempre volta, não tem como ele morrer. Aí a dupla de Curirinhos vão para Nova York, onde vão para Times Square, olha coisa linda. Os maloqueiros de meia tigela lá xingam o Jason mostra a cara dele horrorosa pra eles e eles calam a boca, engole o milho seco. Daí a dupla vai lá, pede ajuda no restaurante, Jason joga um garçom na parede, quando de repente eles descem pelo bueiro, Jason continua seguindo eles, enquanto eles estão caminhando no meio do esgoto, o casalzinho acaba encontrando ali um operário que trabalha naqueles túneis de esgoto, mas acaba se vindo só de lanhada também pro Jason e morre. E a nossa protagonista sem sal genérica, ela acaba distraindo ali o Jason e arremessa um balde de água tóxica e esgoto tóxico na cara do Jason, derretendo na cara do Jason. Maquiagem aqui deslacraram, né? Porque no filme anterior foi impecável, mas aqui parece uma bucha de esfregar prato na cara desse bicho. Daí o nosso casalzinho tenta subir pelo bueiro, de repente, sem ninguém pedir, do nada vem um enchente de água tóxica e derrete o Jason todinho. E o casal consegue escapar porque estavam pendurados numa escada. E quando o Jason é revelado no chão, tá ele impecável, novinho. A água era tão forte, água tóxica, que tirou até a deformação do Jason, viu? No final de tudo, o Jason acaba morrendo e o casalzinho acaba vivendo felizes para sempre. Curiosidade nos aguarda. As filmagens foram realizadas em 7 localidades nos Estados Unidos, mas as principais locações estavam situadas na Colômbia Britânica e o Canadá, principalmente em Vancouver. As cenas do beco foram filmadas em Los Angeles. Terminadas as filmagens em Los Angeles, todas as demais cenas foram realizadas em locações situadas na cidade de Nova York, incluindo a Times Square. De acordo com o diretor Robbie Redden, o custo de produção em Nova York era muito alto para o orçamento do filme, daí muitas cenas terem sido filmadas em outros lugares. Pois é, eu acho que se tivesse tudo filmado em Nova York mesmo, não tinha, acho que, mudado nada, porque o filme é ruim, pronto, acabou. Eu vou explicar na minha opinião por quê, mas eu acho que
Não mudou simplesmente ali, nada não. O diretor Redden tentou de várias formas convencer Jessie Jutcher, intérprete da protagonista Rennie, a realizar uma cena de nudez, mas a atriz não aceitou de maneira nenhuma. Todavia, Charlene Martin concordou em fazer uma cena de nudez no banho, mas não se sentia nem um pouco confortável durante a filmagem. Para ilustrar como era fácil, o próprio diretor tirou a roupa e entrou no chuveiro indicando à atriz como a cena deveria ser feita. Mas Rennie não percebeu que a câmera estava ligada naquele momento. No dia seguinte, ele teve que dar explicações sobre aquela situação após o registro de ter sido visto pela equipe. Meu Deus, imagina o pânico que o Redden passou quando aqueles galera que estava trabalhando nesse projeto viu que ele estava pelado no chuveiro após a câmera ter gravado ele por algum acidente. Que horror. O primeiro pôster de divulgação do filme lançado pela Paramount Pictures mostrava Jason cortando com uma faca logotipo I Love New York, base das companhias publicitárias das agências de turismo nova-iorquinas. O pôster chegou a ser distribuído, porém foi substituído mais tarde por uma versão sem a logotipo. Após o Comitê de Turismo na cidade de Nova York apresentou uma queixa à Paramount Pictures. O pôster substituído mostrava uma imagem de Jason se aproximando do horizonte de Nova York. Como eu falei, né? Para aumentar nossas expectativas. Foi triste. O corte original do filme tinha mais de 2 horas de duração e apresentava diversas cenas destinadas a aprofundar um pouco mais a personalidade dos personagens, a fim de fazer o público se importar com a morte deles. De acordo com o comentário de Redden para a versão em DVD do filme, essas cenas perdidas incluíam várias cenas adicionais com Tamara e Eva. Uma cena no começo em que Sean fica desapontada ao ouvir que Rennie não estaria a bordo. Várias cenas mostrando o passado de Mears como mergulhador olímpico, uma conversa mais longa entre Cole e Rennie antes de ser empurrada para dentro da água. Eva encontrando-se um grupo na ponte e depois saindo para encontrar Tamara, em um plano de Rennie tocando Jason após este ser eletrocutado nos trilhos da ferrovia. É bagaça pura. A coisa pior uma atrás da outra, parece que não para mais. No Canadá, 3 dias antes do início das filmagens, um conflito de agendamento fez com que a equipe pudesse o cruzeiro onde seria filmada a primeira parte do longa-metragem. A solução encontrada foi o uso de 3 navios diferentes, sendo que um deles era constantemente interditado por responsáveis pelo cais em função de dívidas acumuladas pelo proprietário da embarcação. Outro barco, por não ter origem canadense, era legalmente impossibilitado de navegar no país. Transportando uma equipe de filmagem assim, foi necessário carregar um navio com sacos de batata, simulando a importação desse produto para o Canadá e fim de transportar a equipe com segurança. Sempre há um jeitinho onde há complicações. É o que deu pra fazer, né? Não vou falar, novamente teve os mesmos problemas e que a gente já tá acostumado, que é questão de repetição, de personagens genéricos que não servem absolutamente nada, personagens óbvios, desinteressantes, e também mortes que não tem nenhum propósito na trama, uma história totalmente desconstruída, espalhada por tudo que é canto, jogando vários tipos de elementos que não prestam e não servem de nada na trama, como se fosse bola pra cima e pra baixo. Pior até mais do que os filmes anteriores, com essas babaquices que a trama traz, por motivos de forçação. Isso é um tópico principal aqui, na minha opinião, para o filme, porque ele força coisas que não tem nada a ver, como a tal da mocinha do filme, ter aquela conexão com o Jason no passado, quando era mais nova, aquela bagaceira que não serve de nada e que não tem nenhum intuito. O segundo tópico que eu dou aqui é ter inventado a história novamente e falar da história novamente do Jason aqui, pra me irritar mais ainda, porque esses filmes, se eu fizer alguns deles, testam a minha paciência, tenta colocar alucinações que também não tem propósitos nem intuito nenhum na trama, e isso serve mesmo pra gastar tempo. Pra falar a verdade e ser sinceramente, esse 8º capítulo de Sexta-feira 13 de Santa Clara, Nova York, teve o pior diretor de todos os filmes. No caso desses 8 filmes, todos os diretores de 7 para trás, semana passada para trás, são melhores do que esse diretor desse filme aqui, porque não é bom, gente. Não tá legal a conscientização desse filme aqui. É um negócio bem enrolado, que demora, a pessoa acha que vai ter Nova York, mas não vai. Parece que esses atores aqui estão com preguiça de fazer esse filme, porque são todos atores preguiçosos.
Primeiramente porque até eles andando, correndo, se movendo, eles correm devagar, eles não têm expressão facial e arte cênica, que é o que proposta para o público mostrar o que está sentindo e levar a gente a tentar sentir o que eles estão sentindo. Até o Jason aqui tá chato, ele demora para matar o povo, enrola, mas que rolo de linha. E daí, quando mata o povo, já não tem nem graça, até porque as mortes aqui nem estão tão criativas assim. Pra dizer que não estão, até que estão. Mas nem tão assim, né? Tão bem pra lá do que pra cá. A maquiagem, meu Deus, eu fiquei com vergonha quando eu vi aquela maquiagem. Meu Deus do céu, 5 milhões, gente. Coisa horrorosa. O filme anterior teve pouco menos de orçamento. Bota um pouco menos nisso, acho que foi uma metade, se não me engano. E fez uma maquiagem espetacular. Pra completar a nossa lista de imperfeições do filme. O que o filme tinha de intuito era mostrar Nova York, mas aqui a gente só vê Nova York e faltando 15 minutos pro filme acabar. Acabaram fazendo o filme inteiro dentro de um bar com um monte de jovens sendo enlanhados, sem criatividade, sem nada. Ai, eu tô até com raiva aqui. Quando a gente menos espera o filme tá acabando, a gente fica feliz, porque tão ruim que esse filme tem, não merece nem R$1. Pra vocês terem noção, a desgraça nesse marketing foi tão grande que o filme fez apenas 14,3 milhões de downloads mundialmente. Foi a menor bilheteria. Acho que esse filme aqui nada se escapou. Depois da bagaça que todos esses filmes aqui, tirando o primeiro e o sexto filme de Sexta-feira 13, a Paramount decidiu dar os direitos de Sexta-feira 13 para a New Line Cinema, a mesma detentora dos direitos de A Hora do Pesadelo. E aí o que a New Line Cinema vai aprontar com os próximos filmes de Sexta-feira 13, a gente só vai ver semana que vem no próximo vídeo. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e um beijo, até o próximo vídeo.